Coworking não é tudo igual, viu? Então hoje nós vamos falar sobre modelo de negócio para eu te explicar como é que você vai pegar os serviços que os coworkings oferecem por aí, entender o que faz mais sentido para você, na sua região, para o seu público, seu imóvel, e empacotar isso em planos atrativos para oferecer aí para o seu potencial cliente. Bom, primeiro, muito bem-vindo ao meu canal, meu coworking. Eu me chamo Leonardo Goulart, sou especialista em coworking, tenho uma rede de coworking que cresceu mais de 1.600% só nos 3 primeiros anos, o que nos levou à mídia. Nós saímos na Band, na Record, na Veja, Isto É, enfim, IG e tantos outros, o UOL e tantas outras por aí. Também sou mentor para empreendedores de todos os cantos desse Brasil que querem aprender como montar o seu próprio coworking. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esses programas, sobre esses serviços, eu vou deixar o link aqui. Consulta lá que eu tenho certeza que nós vamos ter alguma solução que vai te atender. E ainda antes de começar, se você conhece alguém que está pensando em investir, em empreender na área de coworking, ou até pessoas que gostam de investir em imóveis, principalmente com potencial comercial, né? Pode despertar uma maior clareza sobre esse negócio de coworking. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando sobre os serviços mais comuns que o coworking oferece. Legal? Primeiro, escritório virtual. Bom, o escritório virtual, de uma maneira geral, é uma combinação de serviços. Muitos deles hoje já caíram em desuso, mas eu vou trazer aqui para você ter um conhecimento geral, tá bom? Qual que foi a ideia de quem concebeu esse serviço, esse pacote de serviços chamado escritório virtual? A ideia é que um autônomo, um arquiteto, por exemplo, se ele estivesse ocupado, se ele estivesse acompanhando uma obra, atendendo um cliente, dentro de uma reunião, o negócio dele não ficasse parado. Essa foi a ideia inicial. Então, na prática, como é que funcionava isso? Office Boy, que é uma coisa que praticamente já não existe mais, não é? Antigamente, você pagava uma conta, você juntava numa malote, as contas, o dinheiro, e encaminhava para o banco. Hoje já não tem mais esse serviço. Mas ainda existem alguns serviços de despachadoria. Eu dei um exemplo de arquiteto por eu ser arquiteto, né? Arquiteto, corretor de imóveis, contador, precisam de muitos serviços vinculados à prefeitura, cartório, órgãos, secretarias, enfim. Então, ainda existe o serviço de despachadoria, ou seja, alguém que pega aquele determinado serviço e vai até o órgão público para acompanhar. Ainda dentro do escritório virtual, uma coisa que também era muito comum e que tem mudado nos últimos anos é o atendimento telefônico. Então, em geral, de uma forma bem resumida, o número oficial do negócio, né, do arquiteto ou da empresa, tocava no coworking. E aí a atendente do coworking tocava na tela dela e ela atendia: escritório do arquiteto Leonardo, boa tarde, só um exemplo, né? E aí a pessoa, pelo aplicativo, como se fosse um PABX online, né, virtual, ela transferia para o meu celular. Eu precisava ter o aplicativo no meu celular. Se eu pudesse atender, eu recebia essa ligação, se não, ela finalizava pegando o recado e me passava num sistema de recado. Simples assim. Um parêntese aqui. Qual que é a relevância desse tipo de serviço ainda hoje? O comercial de qualquer empresa, gente, mesmo que seja empresa, né? Mesmo que seja um autônomo, é um negócio. Então o comercial, o atendimento, não pode parar em nenhum momento. Eu friso muito isso aqui com os meus mentorados, com as pessoas que a gente atende, com os coworkings que a gente atende, e isso, com o avanço das mensagens rápidas, das redes sociais, do WhatsApp, isso tem que ser perdido. Então, uma das maiores dificuldades que a gente enxerga hoje dentro dos coworkings é a falta de profissionalismo, principalmente nesse contato inicial. Isso é um problema que é muito nítido para a gente aqui que atende coworking praticamente de todo o Brasil, né? Então, esse serviço do escritório virtual acabava com esse tipo de problema. Bom, e aí a gente chega num outro serviço, endereço fiscal e endereço comercial. Alguns coworkings incorporavam esses serviços dentro do escritório virtual. Alguns coworkings hoje chamam o escritório virtual a entrega do endereço fiscal e comercial. Então tem essa confusão, você vai ver isso em algum lugar de forma diferente por aí.
Mas o fato é que são dois serviços e que não necessariamente são juntos, tá? Endereço fiscal é uma coisa, endereço comercial é outra. O que é o tal do endereço comercial? O endereço comercial é a possibilidade, é a sua permissão do seu coworking para o seu cliente na utilização do seu endereço para fins comerciais. Ou seja, o profissional trabalha de home office e ele precisa abrir uma empresa. Algumas empresas não são permitidas endereços comerciais, endereços residenciais. Então esse já é um ponto, tá? Isso é endereço fiscal, ou seja, ele abriu uma empresa de forma oficial, de forma fiscal no seu endereço. Comercial não é isso. Endereço comercial é ele utilizar exclusivamente para fins comerciais. Ou seja, por mais que a empresa dele tenha o endereço na casa dele, do cliente, ou talvez ele nem tenha empresa, ele seja um autônomo, de fato, né, um prestador de serviço, sem CNPJ, mas ele teria o direito na contratação do serviço de endereço comercial, ele teria o direito à utilização do seu endereço para fins comerciais, ou seja, cartão de visita, site, redes sociais, Instagram, WhatsApp. Ele pode informar a clientes e fornecedores o seu endereço, mas ele não pode transferir a documentação da sua empresa, caso a tenha, para o seu endereço. E o que em termos práticos muda isso? É simples, porque quando você utiliza o endereço de forma comercial, se o contrato for desfeito, é muito simples a pessoa entrar no Instagram, no Facebook, ou jogar fora os cartões de visita, por exemplo, entrar no site e mudar o endereço. Isso é muito simples. A relação do endereço fiscal é um pouco mais complexa, porque envolve órgãos como a prefeitura, por exemplo, alvará de funcionamento, que praticamente todas as empresas vão precisar para emissão de nota fiscal. Normalmente envolve junta comercial. Então perceba que é uma relação bem mais complexa. Então, dependendo de como você for definir os seus pacotes, os seus planos, você precisa entender se vale a pena vender junto, vender separado. Existem coworkings que não trabalham com endereço fiscal. Existem coworkings que só trabalham com endereço fiscal. Olha que interessante isso. Eu não sei se você já está pesquisando, se você já tem seu próprio coworking, mas tem coworking por aí que tem 40 metros quadrados, 20 metros quadrados e é só um escritório e foca exclusivamente na parte de endereço fiscal. Ah, mas isso não dá dinheiro. Olha, eu já atendi um coworking que tem 600 clientes de endereço fiscal. Olha que loucura isso. Se você botar uma média desse Brasil afora aí, tem lugar por aí que faz a venda do serviço de endereço fiscal por R$50. Mas tem lugar por aí que faz por 200, 250. Mas se você botar uma média de R$100, 600 clientes, dá ou não dá dinheiro? Sem o coworking ter nenhum espaço físico. Tá vendo como é que coworking não é tudo igual? Que tudo é um modelo de negócio? Bom, antes de entrar na utilização e na exploração do próprio espaço físico, ainda existem outros serviços que você pode agregar dentro do seu coworking, como, por exemplo, impressão, xerox. Isso funciona muito bem. Alguns coworkings têm sua própria lanchonete ou sua própria cafeteria. Alguns preferem fazer uma coisa mais simples, tipo uma pequena conveniência, um autosservice. Também funciona. E aqui vai uma dica extra. Se você pensa em botar uma cafeteria dentro do seu próprio coworking, eu acho muito legal. Eu acho que funciona demais para o cliente do coworking não ter que sair dali de dentro para poder tomar um café, comer um pão de queijo, fazer um lanche. É excelente, funciona muito. Tá? E para gente empreendedor, para gente empresário, funciona muito, muito. Basta você ver o seguinte, tem muitas livrarias que tem uma cafeteria na entrada. Você não entra pela livraria, você entra pela cafeteria. Você tem que passar por ela para depois chegar na livraria. Porque as pessoas gostam desse tipo de negócio. Eles são atrativos, eles são agradáveis. Então, vale muito a pena. Agora, a dica é a seguinte. Se você não é, nunca foi, e nem quer ser, nem pensa em ser do ramo, tipo lanchonete, cafeteria e coisas assim, talvez não precisa fazer. Você pode destinar uma área e de fato fazer uma sublocação, tá? Daquele determinado espaço para alguém que já tenha expertise.
Você não vai perder tempo, você não vai cometer erros e provavelmente você vai ter uma entrega melhor. Talvez você receba um pouco menos, ok, mas é risco zero também. Então, aproveitando para falar de sublocação, eu vou começar a falar agora dos serviços que nós temos na exploração do espaço físico, mas antes vale fazer uma ressalva muito interessante. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo, já me pediram, eu vou fazer um vídeo depois falando só sobre esse tema. Coworking não é sublocação de espaços. Por mais que se assemelhe muito, mas a nossa relação com o nosso cliente não é de lei de inquilinato. Ou seja, o nosso contrato não é um contrato de sublocação. A nossa relação é uma relação de prestação de serviço. E isso é muito importante você ter um entendimento. Quando você subloca ou você aluga algum imóvel, você passa a posse daquele determinado imóvel para o seu inquilino, o seu locatário. No coworking não é assim. No coworking, por mais que uma empresa tenha uma determinada sala de forma exclusiva, mas é uma prestação de serviço. Ou seja, o seu funcionário ele entra para limpar, a responsabilidade pela internet é sua, a responsabilidade se uma lâmpada queimar é sua, do coworking. Então perceba que é uma relação diferente. E isso é muito importante para você entender a sua relação jurídica com o seu cliente, tá? Fique atento a isso. Bom, agora nós vamos falar sobre espaço físico, como é que a gente explora e quais são os serviços, como é que o dinheiro entra para a gente na utilização dos espaços. Para você entender melhor, eu vou dividir os espaços em 3 categorias, tá legal? Primeiro, áreas comuns, depois, áreas privativas e entre elas, as áreas comuns de uso privativo. Calma, que você vai entender, legal? Vamos começar pelas áreas comuns, tá? O que é uma área comum? Uma recepção, são corredores, são circulações, varandas, solários, a própria cafeteria que a gente falou. Então essas áreas são áreas que todos podem transitar. E, em geral, não rendem dinheiro, né? Elas não trazem dinheiro para dentro do coworking. Bom, agora vamos falar das áreas que são privativas. Que áreas são essas? São escritórios privativos, são salas comerciais de uso privativo de uma determinada empresa para um determinado time e são estações compartilhadas. Olha que interessante, hein? A estação compartilhada, dependendo do modelo do seu negócio, você pode fazer uma entrega de uso exclusivo. Ou seja, existe uma sala que vai ser utilizada de forma exclusiva para os clientes que têm o contrato de hot desk, que muitos coworking chamam, que é a estação de trabalho compartilhada. Bom, para a gente fazer um paralelo, para você entender um pouco melhor essa bagunça de áreas comuns com áreas privadas, eu quero que você pense o seguinte: imagina um condomínio de um prédio, um condomínio de apartamentos, né? Então você tem áreas comuns, portaria, garagem, circulações, hall de elevadores, são áreas que todo mundo transita. Você tem as áreas que são privativas, que teoricamente são os apartamentos, no nosso caso são escritórios. E aí você tem áreas comuns de uso privativo, que nesse exemplo seriam salão de festa, por exemplo. Ou seja, é um uso privativo, é um uso comum, todos podem utilizar, mas a forma é privativa. Então você precisa reservar para utilizar. Deu para entender bacana? E dentro do coworking, o que é isso? Sala de treinamento, auditório, sala de reuniões. São áreas que você recebe outras pessoas de fora para utilizar de forma exclusiva. O que eu quero que você entenda? Muitas pessoas começam com o coworking achando que vão viver de diárias e aluguéis e sublocação. E, normalmente, elas quebram, porque elas ainda não entenderam que deveriam estar vendendo outra coisa. Pertencimento, rede, comunidade, ambiente criativo e não apenas uma cadeira dentro de um escritório. Bom, para finalizar, eu preciso que você pense dentro da sua realidade, da sua região, do potencial que você tem aí, das suas limitações estruturais, do seu espaço, do seu escritório, do seu imóvel, que você precisa pegar essa listagem de serviços e empacotar em planos. Porque quando o cliente chegar até o seu coworking, você precisa explicar para ele: olha, nós temos esses planos aqui, tá? Eu também vou fazer um vídeo especificamente falando sobre plano para não alongar demais isso daqui.
Mas de cara, eu quero deixar a dica que não ofereça 13 planos, 14, 7, 10, não faça isso, porque isso vai dificultar na hora da decisão do cliente. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tentei fazer de forma bem didática, explicativa e assim, em detalhes, para você que ainda está no início das suas pesquisas, ainda está pensando como é que é, entendendo como é que funciona esse negócio. Agora não tem mais desculpa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui o seu joinha, porque isso é importante pra gente. Já segue a gente no sininho para você não perder nenhum vídeo, tá legal? E vambora junto democratizar o coworking no Brasil.